Temos o canto dos brinquedos, o espaço dos brinquedos. Não havia, eu costumo dizer, quando vêm cá fazer visitas, que isto era a minha PlayStation, a minha altura. Ok. Íamos para a escola, levávamos o nosso arco e íamos na brincadeira. Depois temos aqui o maxilar, para além dos outros brinquedos, a pata bilhata, o peão, a fisga e as andas, a corrica, e nós, os caminhos eram de saibro, não eram asfaltados. E nós, em pequenos, para a altura do Natal, em dezembro e em janeiro, havia as matanças de porco, que era a festa familiar e de amigos, era um convívio. E também servia de sustento para o ano inteiro, para as famílias. E nós aproveitávamos o maxilar dos porcos para fazer um carrinho. Estes eram os nossos carrinhos. Não eram a pilhas, não eram elétricos, eram a pão de milho. Aqui temos também aqui a maçaroca da pinha, que nós, na altura das festas populares, São Pedro, São João, íamos de fogueira em fogueira com esta pinha acesa, correndo. Portanto, na altura não havia esta preocupação que hoje há relativamente aos incêndios e à proteção civil. Mas aquilo que eu estava a dizer, à altura das brincadeiras, para além do maxilar do porco, nós aproveitávamos para encher a bexiga do porco com um canudo de cana e jogávamos futebol até a bexiga dourar. E, portanto, quando batia numa pedra no muro, às vezes rompia-se, acabava o jogo. Acabava a bola, acabava o jogo. Aqui temos o quadro desde a criação do leitão, dos porcos, em pequenos, no qual que levava mondas para não deitar mau cheiro e para fazer o estrume, como eu já disse há bocado, e o ciclo todo da criação do porco até à matança do porco e às linguiças e às mostelas. Temos aqui a farinha de virar a cana, virar os intestinos para lavar, para ficar tudo bem limpo, as canas para abrir o porco na altura de pendurá-lo, para enxaguar, as raspadeiras, o destorcedor meter na boca do animal e a faca do matador. Aqui temos as mostelas penduradas. Como era um dia de festa, às vezes havia um jogo do berro. E o jogo do berro eram 2, 3 de cada equipa, cada qual tinha a sua calha em ferro, a calha que ficasse mais ao fim de cada jogada, ficasse mais perto do prego, que estava no meio do caixão, tinha um ponto e jogava, tinha mais um ponto e jogava primeiro na vez seguinte. Cada berro, portanto, contava 2 pontos. O canto da escola, a carteira, a pasta, quando havia, esta ainda era muito elaborada, os livros da escola e as dósias, onde se escrevia com uma pena, era com isto que aqui está, escrevia-se, os mais finos, portanto escrevia-se aqui, os mais finos, as pessoas mais ricas tinham um paninho que dava para limpar, úmido, dava para limpar quando se enchia a ardósia. Os mais pobres davam, peço desculpa, uma cuspidela e passavam a manga do casaco, portanto ficava limpo. Temos os compassos, as coisas todas, as sementas, e aqui está o certificado escolar do exame da 3ª classe. Na altura havia exame da 3ª classe. José Silva da João. João Silva da Costa. Queres abrir a janela aí? Não, está bom assim. Não. A máquina de datilografia era uma máquina bastante antiga, do início do século XX. Aliás, uma parte
das coisas que nós temos aqui, dos artefactos, é do início do século XX, mas até temos coisas do século XIX. Por exemplo, estes dicionários são da segunda metade do século XIX. Dicionários. Aqui o arquibanco, que servia para guardar as poucas poupanças e as peças de vestuário mais importantes. Porque muita da gente usava deste tipo de calçado que eu e a minha esposa temos nos pés. Mas havia muita gente que não tinha albarcas e que era a pele dos próprios pés que fazia de sola nos caminhos da vida. Aqui, porque estes rádios eram pilhas. Ok. Portanto, estamos a ver que funciona. Destes fios. Não explico muito. Agora a coisa do isto foi feita na Criação Velha, como umas senhoras que fazem lá. Faziam colchas. Umas solteiras, não? É. Mais um esmagador. E ao canto, ao fundo, temos ali cestos já mais modernos, impermeabilizados, para preservar dos bicharocos. E cestos, miniaturas. Temos ali um cesto feito pela uma tia, uma irmã da minha avó, Marimília Dias, que era uma artesã de alta qualidade. Penso que se ela vivesse nos dias de hoje, podia viver e sobreviver bem com os trabalhos que fazia. No canto, numa pequena arrecadação, uma loja, existia uma pequena atafona de mão, nas casas mais pobres. E, portanto, tu colocavas aqui o milho torrado, as favas torradas, que faziam a farinha para fazer um apelidado de café. Aquilo que saía de lá servia para fazer o café. Temos aqui as balanças, os vários tipos de balança. A guarda do burro, a bilha, as canecas. E as canecas, junto à tampa, tinham a urze verde que servia de empanque, para que o leite não fosse derramado. Aqui, para ter uma ideia, uma roda, aquela roda dentada que está ali, que é semelhante à outra que está ali debaixo na própria atafona, era pertença da avó da minha esposa. E um homem levou 15 dias para fazer aquela roda dentada. Teve 2 semanas para fazer aquilo. À mão, não havia equipamentos, maquinaria que desse para servir. Aqui nesta atafona tem também os antolhos, que era de colocar na vaca, porque ela dava tantas voltas, que ficava tonta. Então metiam isto nos olhos, que era para ela não ficar. Metia-se a estaca na terra, deitava-se os 2 grãos de milho em baixo. O búzio, aqui que era de assoprar, para chamar, o moleiro, no lugar onde havia o moinho. Aqui temos a sortilha e o chiol, que servia para apanhar os pássaros nas culturas. E aqui, isto era para espantar a matraca, para espantar a passarada nas culturas, não é? A loiza que servia com os loisões, as verdizelas, para apanhar os ratos. E aqui a tal roda dentada da atafona, mas no meio temos restos de trança, também oferecidos pela Dona Conceição e a Dona Alzira de Santo Amaro, as rodas cuja fizemos aqui a identificação
de vários tipos de trança, trança de cancela 12 palhas, trança bicos de serra 4 palhas, trança preta 7 palhas. Isto foi uma maneira de preservar e de não esquecer. E aqui a minha esposa teve a ideia de fazer uma casa, uma senhora, um chapéu, pronto, dar uma certa criatividade às coisas. A saca de roupa que vinha da América ou do Canadá, se calhar antes vinha do Brasil, na altura que começou a imigração. E para saber uma coisa, aqui a freguesia da Candelária, entre 1859 e 1979, perdeu 1650 filhos seus que partiram para a imigração. Mais do dobro da população atual da freguesia. E as pessoas, quando chegavam lá, ou à imigração, tinham sempre consigo o sentido das dificuldades que tinham passado cá na ilha. E os primeiros fatos, as primeiras peças de roupa que encontravam melhorzinhas, metiam-nas dentro de uma saca e enviavam aos familiares. Curiosidade, haviam nomes muito iguais. José Garcias Pereiras, existiam, que eu me recordo, 5 ou 6 José Garcias Pereiras. E então colocavam um apelido em cada um deles. Era o José Garcia Pereira, a Sebastiana, José Garcia Pereira, o Sapateiro, José Garcia Pereira, o Ginesa. Pronto, havia vários José Garcias Pereira, Major, e então tinham à frente que era para não, as sacas de roupa não virem enganadas para a casa da pessoa que não era a certa, e então tinham essa habilidade. O balaio, temos aqui a conda, o Senhor crucificado em marfim, o oratório com a Sagrada Família e o Menino Jesus de prata. Era a conda, pertencente à família dos meus pais, portanto já falecidos, e portanto aqui dentro temos meias, as coisas, e alguns livros também, não é? Como todas as outras, foram ilhas de imigração, da partida, da chegada. E então, temos aqui a mala de madeira, que normalmente pesava mais a própria mala do que aquilo que lá dentro era transportado. Quando emigraram para o Brasil, para o Canadá e para a América, quando fugiam para a França, quando a guerra do ultramar, quando iam para o seminário, quando partiam, levavam sempre uma mala de viagem. Como dissemos há bocado, o milho normalmente vinha do faial, fazia-se a desfolhada no dia que chegava nos barcos de boca aberta, e depois, ao longo dos dias, iam secando o milho, debulhando e colocando aqui dentro do bidão. Isto era o sustento da família para fazer o bolo de milho e o pão de milho. Temos a grade e aqui temos este equipamento aqui. Então, isto era o milho, às vezes debulhavam à mão, outra vez naquele equipamento, outra vez só com um sabugo, iam debulhando o milho. As calibeiras, o arado. O arado, havia o arado pequeno e havia o arado grande, que é aquele que às vezes era de 2 redes. Aqui no chão temos a estaca, onde se prendia a vaca ou o boi para dar as cordadas no trevo, eles chamavam a beira, ou na erva da casta, que era normalmente usado o malho para bater aquela estaca para o chão para prender a vaca.
Temos aqui duas camas, esta com os lençóis feitos com rendas e com os pedacinhos de tecido que faziam as colchas. O berço tem a particularidade, este berço era do meu pai, era emprestado para várias pessoas na altura, outras pessoas que tinham bebés, depois serviu para mim e para os meus irmãos e por último para os meus filhos. Quando eles iam para a casa da minha mãe, eles ficaram neste bercinho. Eu guardei-o, chegou aí para a minha escola, para São Caetano, e agora está aqui. Tenho aqui o chapéu que era do meu avô, na minha cabeça tenho o lenço que era da minha avó materna, tenho o bandolim, também guardavam, às vezes guardavam em cima das camas. Colchão de casca. Assim, já me estava a esquecer. Esta cama o colchão é feito de casca. Temos aqui a casca de milho. Descascavam as maçarocas, guardavam a casca e depois a cama tinha que ser feita todos os dias. Tínhamos que meter as mãos no colchão para a cama ficar direitinha e fofinha. Quando a casca era lavada, a cama ficava ainda mais fofa. Era um dia de festa. Temos ali uma boneca feita também com tecido e pelas senhoras do artesanato de Santo Amaro. E aqui é o canto do serão. É assim, eu vou começar do princípio. A lã é cardada, primeiro é descoiada. Descoiam-se as ovelhas com a tesoura. Antigamente não havia máquina para descoiar as ovelhas. Cardada e depois era fiada, dobada e depois eram feitas as meias, os coletes, as peças de roupa que necessitavam para se abrigar do frio. O livro era para registar as ovelhas, o sinal que tinha. As pessoas tinham ovelhas, tinham que ter sinais para se diferenciar uns dos outros, para saber de quais eram as suas. E registavam-nas na Câmara Municipal. Aqui temos as rendas. As rendas têm ali uma coleção de amostras das rendas. Esta terra, antigamente as pessoas faziam renda para vender. Como era um dinheirinho que entrava para a ajuda de comprar o pão que necessitavam para comer. Temos os brinquedos que utilizavam para as crianças brincarem, o barco feito com a casca da árvore. Tem ali com os sabugos, brincavam também com os sabugos a fazer uma casinha. Tem aqui nesta cestinha, tem as amostras que as pessoas antigamente mandavam buscar tecidos, já mais recentemente, tecidos para fazer os lençóis, as camisas de dormir, as suas roupas que eram necessárias. Em casa já mandavam buscar através das amostras. Qual é a data do pai? Este rádio é Bábulos, é do início da década de 30. Também aqui temos a lamparina de azeite. Não sei como é que as pessoas faziam renda e faziam trabalhos de costura à luz desta pequenina chama que saía daqui. Lá acima temos o Senhor crucificado, que era o símbolo que existia nas escolas primárias em que estudámos durante alguns anos. E na beira da cama onde a gente se sentava, os nossos antigos se sentavam à noite, onde rezavam, faziam as suas orações. E depois de cansados de tantas folgas, de tocar o bandolim, a viola de 2 corações, que também temos, o coração que parte, o coração que fica, a saudade que vai e que vem. Durante a noite, às vezes era necessária uma emergência para o efeito,
havia o chamado penico, porque a não ser, era a retrete lá fora de casa, tinha que se apanhar o frio e a chuva para ir fazer uma necessidade. Este é o último espaço. E o último espaço temos o relógio antigo, que é preciso dar corda. E aquilo também que nos dava a corda para a palheta, para falarmos e para ficar com alguma animação, são os diferentes licores. E a aguardente de bagaço, a aguardente de figo, a nébeda, o licor de ananás, o licor de tangerina, temos aí o licor de canela. Os antigos copos que usavam nas tascas, nas tabernas, de vidro grosso. Isso era onde se escorria os copos, a água. Exatamente. Era o pôr de lavar, colocavam aqui nesta tábua, nas tascas, para depois tornar a voltar a usar. Aqui temos o escorredor do soro do queijo fresco. E temos aqui o queijo fresco, feito do leite da tal vaca que trabalhava no carro, que lavrava a terra e que tinha a cria. Depois, o óleo de bacalhau, que nós usávamos na escola e que tinha fazia de medicina também para a nossa vida do dia a dia, portanto para abrir o apetite, pronto, tinha essa capacidade. Aqui isto era de fazer manteiga, portanto andando de roda fazia manteiga, e para a altura do Espírito Santo, que é esta altura em que nós vivemos, na Ilha do Pico há muitos impérios que davam vésperas a todas as pessoas que passavam nesse dia da festa. Tinha o símbolo do Espírito Santo, a coroa, que era marcada nas vésperas, que era um bolo, tipo uma bolacha grande, digamos assim, e que é colocado este símbolo em várias vezes nesse bolo de véspera. Uma grande parte da ilha é rosquilhas, cada pessoa também tem direito a uma rosquilha ou um pão. A balança, que era utilizada nos botequins, as salgadeiras, onde colocavam as carnes do porco, porque não havia equipamentos de frio, na altura não havia eletricidade. Os pratos e as louças, as tigelas, não eram, quando partiam, não eram deitadas fora, eram gateadas, colocavam os gatos para voltar a aproveitar. Portanto, temos aqui o expositor de vários pratos, várias louças gateadas. Pronto, temos aqui um neto de um antigo senhor que fazia esse tipo de trabalho. Esse é o José Manuel Neves, que também recuperou, que nos ajudou nessa recuperação. Aqui embaixo, as caboclas, onde colocavam as linguiças embrulhadas na banha para fazer a manutenção. Aqui o cesto, as espinhas, as achas, os alhos e as cebolas, e aqui o fogão a lenha. Este fogão dava para fazer o bolo de milho e aquecia a água, portanto colocava essa lenha lá dentro e aquecia a água. As linguiças eram colocadas na chaminé, e estas aqui estão quase prontas, estão a secar. O tijolo do bolo, para fazer o bolo do tijolo, e aqui em cima há várias miniaturas. A selha, a peneira, o balde e o pote, onde se ia buscar a água ao poço de maré, porque não havia água canalizada. E poucas eram as casas que tinham o depósito de apanhar as águas das chuvas junto à sua casa. Portanto, temos aqui sempre a rodilha a acompanhar a nossa visita.
Neste lado há as banheiras, chamadas banheiras, que eram usadas nas casas mais ricas. E nas casas mais pobres não haviam estas banheiras, estas células grandes. Eram estas células pequeninas, onde dava para lavar os pés e dava para lavar tudo. Os pés e tudo. Eram nestas células. E normalmente os que eram mais limpos em casa eram os primeiros a serem lavados. E os que estavam mais sujos eram os últimos a serem lavados. A água aproveitava-se toda. Os covadões dos inhames, as serras, várias serras, serra de braçal e as outras serras normais, e aqui atrás há os equipamentos do alambique. O alambique é este forno que se metia aqui a lenha, depois ao bagaço, os tais engastes e a casca da uva ou os figos fermentados são colocados ali dentro, com a força do calor, o vapor vai passar para aquele tubo de cobre, uma serpentina que está ali dentro de um depósito com água e sai ou pôs aqui neste tubo em forma de líquido. O primeiro processo é o caldo, o segundo processo, que é semelhante ao primeiro, é que já sai a água ardente que se tem de fazer o controle. Os antigos batiam a prova com este frasco para ver se já estava no grau certo, tinham a experiência de vida. Os mais modernos, hoje em dia, vêm por este tipo de pesa-licores para ver o grau, porque a água ardente tem que ficar em 21 graus. Neste é o escritório. Era o que estava normalmente na rua, era a retrete, com o caixilho e os sabugos, para fazer a limpeza do rabo. Portanto, os sabugos eram usados, metidos nos buracos das paredes, da parede, e depois daí uns dias eram voltados, eram recolhidos para dar novo uso. Na janela há lá os preparos de fazer a barba com a navalha, o espelho, o lavatório, está aqui ao lado esquerdo. Aqui é o alguidar de barro, que era para amassar, bater a massa da rosquilha, portanto tinha que fermentar, e nestes dias de vésperas do Espírito Santo e vésperas da Trindade, tinham por hábito, isto não só na cozinha, mas nos trabalhos do campo. As famílias ajudavam-se umas às outras e, portanto, havia um trabalho de parceria. E juntavam-se 3, 4 senhoras à volta do alguidar a amassar a massa para depois levar ao forno. Olha, onde colocavam o bolo de milho pendurado nos tirantes para os ratos não irem lá mexer no bolo. Assim acontecia também com a queijeira, que é licor de amora, de ananás, licor de amora, aguardente de figo, aguardente de bagaço. É aguardente de figo. E os copos.